Rádio Bandeirantes. Qual a importância da atividade física para essas crianças? Na verdade, assim, a ideia é fazer com que essas crianças, nesta faixa etária, elas aprendam com o movimento e se desenvolvam através do movimento. Então, as aulas propriamente de educação física, nós nunca colocamos como atividades de competição, e sim atividades lúdicas, atividades de recreação, trabalhando sempre com elas as qualidades físicas básicas, por exemplo, a flexibilidade, o esquema corporal, a orientação espaço-temporal, entre outras qualidades físicas. Nesse tema da pesquisa, a importância da expressão corporal e do movimento, bem como do trabalho docente para o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, o que trata essa pesquisa, Márcio? Na verdade, é fazer com que as crianças elas sejam mais ativas. Então, nós precisamos, através do movimento, mostrar para essas crianças que é importante fazer algum tipo de atividade física. Eu sei que elas são novas, né? Aí a faixa etária de 0 a 5 anos, e por conta disso, a gente tenta envolver os pais nessa pesquisa, né? Nesse trabalho. Uma das atividades utilizadas é a matroginástica, que é atividade junto com pais, né? Pai, mãe ou família, né? Então, é importante que o pai, e aí não só nas atividades físicas, mas também em todo o processo educacional, que ele participe da formação da educação do seu filho. A matroginástica significa, então, que o pai participe da atividade física com o filho? Isso, exatamente, né? Ele é uma atividade física junto com pais e filhos, né? É claro que isso no currículo normal, durante as aulas de educação física, é meio difícil da gente tá conciliando porque o pai está trabalhando, mas nós fazemos aí outras atividades fora do período, né, de aula, em final de semana, em que a gente aproveita aí a participação do pai e da mãe. Em recentes congressos sobre esse assunto, que números existem a respeito de crianças obesas ou com sobrepeso, Márcio? Hoje em dia a gente já está vendo um congresso recente que teve no Rio de Janeiro esse final de semana, que 30% dessas crianças já estão obesas ou sedentárias, né? E isso realmente é de extrema preocupação nossa, né? Porque uma criança sedentária hoje, além dela ter uma grande propensão de ter a obesidade, que é uma doença, e não só a obesidade, mas outros tipos de doenças que são oriundas do sedentarismo, por exemplo, doenças do coração, diabetes, hipertensão. Então, é extremamente preocupante esse dado, né? Então, é importante que a gente passe essa conscientização para essa geração agora, né? Para que a gente já, daqui a 20 anos, 15 anos, a gente não tenha uma geração doente lá na frente. Os pais compreendem a importância da aula de educação física? Hoje em dia, André, assim, tá mudando um pouquinho essa opinião, essa visão, né? Por quê? Porque a gente está vendo muita doença. Então, hoje em dia, a gente está conseguindo mostrar para os pais que o melhor remédio que se tem é fazer atividade física. Então, a gente acaba mostrando não só a importância da atividade física para o filho, né, dele, mas também para ele. Então, é um trabalho realmente que ele visa conscientizar a família de que é importante fazer uma atividade física. Que dica você dá para o pai, até para o professor, seu colega de trabalho, Márcio, que tem no seu grupo de alunos, isso é super natural, algum aluno mais obeso, que tem dificuldade para desempenhar alguma atividade, e aí, por alguma razão, surge algum tipo de constrangimento dele perante os colegas, e isso não deve realmente acontecer, para que não haja essa competição? Como envolver ali o mais gordinho na atividade física sem que ele não se sinta mal e tenha um bom desempenho na medida das suas limitações, mas fique feliz na aula de educação física? Na verdade, eu acho que o ponto de partida é não transformar a aula de educação física numa aula de competição, né? Então, eu acho que esse é um ponto primordial e fundamental para que a gente tenha sucesso nessas atividades. Então, é transformar realmente uma atividade que seja lúdica. Então, a gente pode trabalhar a princípio individualmente, pequenos grupos, grandes grupos, né? E não expor as crianças. De uma forma geral, né? A gente fala sempre no gordinho, né? O estereótipo a gente tem daquele gordinho
ele fica paradinho, que ele fica no cantinho, mas não é só ele que tem problemas, né? Às vezes é o muito magro, o muito alto também tem problema, ou muito baixo. Então, assim, a gente montar as atividades de uma forma em que a gente não priorize a performance, ou seja, não priorize a vitória naquela atividade, e sim a brincadeira, né? Uma forma lúdica realmente. Então, a chave disso tudo é brincar com as crianças, né? É fazê-los rolar, é fazê-los rastejar, né? Montar realmente um parque de diversão na aula de educação física. E tem aquela história, né, que na verdade fazer a criança rastejar ou fazer a criança andar agachada, para a criança rastejar tem que se andar com uma cobrinha, e andar agachada tem que se andar com uma formiguinha, mais ou menos isso? Isso, exatamente, porque assim, é você também mexer com o imaginário das crianças, né? E isso dá um resultado muito grande, e eu tenho para mim, assim, como experiência própria, que esse resultado é absurdamente fantástico, que às vezes você faz essas mesmas atividades com adultos, e eles voltam a ser criança, e eles participam normalmente, né? Então, e eu já tive a experiência com os dois públicos, com adulto e com criança, né? De se fazer a mesma atividade, basicamente, e a gente tem a mesma resposta, ou seja, todo mundo participando de uma forma alegre e descontraída. Eu acho que essa é a chave de tudo, é a gente voltar a brincar, né, com as crianças, e voltar a brincar também com os adultos, né? Não é porque a gente ficou adulto que a gente perdeu essa característica lúdica, essa característica de brincadeira. A aula de educação física, eu vou sair um pouco também desse grupo de 0 a 5 anos, Márcio. Pois não. Estamos conversando com o professor Márcio Aldecoa, de Educação Física. A aula de Educação Física tende a ser um ambiente mais propício ao bullying por uma série de razões ou não? Olha, eu acredito assim que toda vez que você está num grupo de pessoas, você corre o risco de ter, né, de ter bullying, né? Nós já fomos criança, a gente sabe como a criança também sabe ser sarcástica, né? Quando ela quer utilizar esse tipo de menosprezo, vamos assim dizer. Então, cabe muito, na verdade, ao profissional de educação física, e aí também envolver os pais, né? E aí não é só o profissional de educação física, mas sim a escola como um todo, envolver os pais e as crianças para a gente minimizar essa coisa do bullying, né? E a gente saber realmente o que é bullying e o que não é. Porque hoje em dia, eu estava ainda conversando ontem, a gente estava falando de futebol e a gente ouve muito que futebol ficou chato, né? Porque tudo é menosprezo ao adversário e tal. E a vida está muito assim, né? Então tudo é bullying, tudo é menosprezo, tudo é preconceito, e eu acho que a gente está indo por um lado que é muito perigoso, que daqui a pouco a gente vai complicar muito a educação. Então a gente precisa saber realmente o que é bullying, né? Quando que você está, e você, para isso, a gente tendo contato com a nossa turma, você sabe realmente quando aquela criança ela está querendo sacanear, vamos assim dizer, o amigo ou não, né? Então a gente também tem que ser um pouquinho maleável e ter esse termômetro para saber controlar também o quando é e quando não é, né? Mas respondendo aí a sua pergunta, eu acredito que toda vez que você está num grupo, o grupo sempre vai favorecer o bullying. Os especialistas que tratam desse assunto, isso não é a minha área, mas conheço alguma coisa, pelo menos dos nomes. Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, Henri Vallon, Montessori, de que maneira Paulo Freire tratam a questão do desenvolvimento corporal na infância? Em linhas gerais. Eu tive contato um pouco com o construtivismo, que é da Emília Ferreiro, né? E assim, como que eu mais se encaixa, vamos dizer, ou me encaixo, né? Eu acho que a gente tem que fazer com que a criança realmente construa o seu conhecimento, e nesse caso, no caso da educação física, com que ela construa, né, a sua educação física. Eu não posso, o que eu quero dizer com isso? Que eu não posso impor para a criança que uma determinada atividade é melhor do que outra. Porque eu, professor Márcio, talvez eu tenha uma facilidade para uma atividade e a outra. Então eu tenho que expor a atividade para a criança e
fazer com que ela construa esse conhecimento a partir dessas experiências, né, para que ela seja um adulto feliz. Eu vejo nesse sentido, né? Eu me encaixo mais nessa linha do construtivismo. A matroginástica, a ginástica em família, fale um pouco mais sobre os objetivos, os benefícios e exemplifique, por favor, Márcio, que tipo de atividade pode ser desenvolvida entre pai e filho num sábado na escola, numa tarde, por exemplo? Sim, na verdade, a gente quer passar para o pai, e aí principalmente acredito para o pai, algumas possibilidades que ele pode vir a trabalhar sozinho com o filho em casa também, né? Ele não pode trabalhar com o filho, com o sobrinho, fazer, assim, não é ensinar a brincar, mas o que ele pode fazer, e mais do que isso, né? Se a gente estiver, por exemplo, brincando de uma carriola, né? Não sei se o pessoal acho que vai entender o que é carriola. Eu segurar os dois pés do meu filho e deixar ele com as mãozinhas no chão e eu fazer ele andar com as mãos, né? O que eu estou trabalhando com isso? Eu estou trabalhando só a força de braço do meu filho? Não é isso. Eu estou trabalhando também a segurança, a confiança, né, do meu filho, porque ele sabe que eu vou estar segurando o pé dele, que se eu soltar ele não vai cair, né? E isso eu posso transmitir em outras atividades. Então, é uma atividade, a matroginástica, que a gente proporciona um tempo da família com aquela criança, né? E tentar resgatar isso, principalmente na memória do pai. Porque hoje o que a gente mais ouve é que os pais, na verdade, não têm tempo, é muito trabalho, né? E isso, a minha opinião, opinião própria minha, que o pai, né, e mãe, eles são sempre os culpados, porque são eles que educam. A obrigação de educar é do pai e da mãe, né? Não é da escola, né? E hoje em dia a gente percebe muito isso, que o pai e a mãe, eles deixam a obrigação de educar na escola, né? E como se fosse a obrigação do pai seria só pagar a escola. E eu acho que isso não é por aí, né? Eu sei que isso pode gerar uma grande discussão, mas na minha opinião é isso. Então, se você se eximir da sua responsabilidade, você não vai poder falar mal do seu filho lá na frente. Então, hoje em dia, a gente está numa situação em que, no meu ver, que o pai e mãe, eles deixam a educação do filho com a escola. E a gente quer tentar, através da matroginástica, é claro que isso é um momento muito curto e tal, mas sim contribuir com a sociedade nesse sentido também, de proporcionar um espaço para o pai e para a mãe e para a família, né? Perceber que são atividades simples, às vezes de um corre-cutia, de uma brincadeira de roda, que às vezes a gente fala, nossa, mas que brincadeira boba de ficar cantando numa roda. Não, mas o que você está trabalhando ali? Fisicamente, você está desenvolvendo a criança, né, na sua capacidade respiratória, na sua agilidade e tal, mas o que você está trabalhando a mais? A confiança, né, o convívio do pai. Eu acho que isso que está faltando na nossa sociedade, infelizmente. E, Márcio, você acha que poderia ser uma boa ideia, por exemplo, numa casa, desde que a criança tenha condição de fazer isso, não tenha almoçado, não tenha jantado naquele momento, para evitar qualquer problema, uma criança que está brincando no computador e quer pegar o smartphone do pai no outro quarto, o pai combina com ela assim, olha, tudo bem, nós vamos pegar, só que desde que a gente faça a carriola daqui até o quarto. Pode ser, não? Eu acho que pode ser, né? Eu acho que qualquer estímulo, André, é válido hoje. O importante é que o pai, principalmente, ele entenda, né, esta mensagem, o que ele está querendo fazer com essa carriola. Ou então, melhor, a gente fala, eu quero brincar com o seu smartphone, então a gente vai de carriola e aí nós vamos fazer uma atividade qualquer. Se for depois da janta, não precisa ser uma atividade física propriamente dita, mas aí eu posso jogar um jogo, por exemplo, né, que você não vai estar trabalhando o físico propriamente dito, mas você pode estar trabalhando a percepção sensorial da criança, por exemplo. Você pode estar orientando a criança de uma outra maneira, em que também a gente usa essas atividades na educação física. Então, não é porque a gente não está se mexendo que a gente não acaba também
trabalhando o físico da criança, porque eu posso estar nessa hora dessa brincadeira, não só da canhola, mas também lá num jogo qualquer, eu posso estar estimulando a criança amanhã ela a fazer uma atividade física. Mas essa troca que você colocou na pergunta, né, a gente vai de canhola, pode ser um início, sim. Eu vejo dessa forma. Uma forma mais foi mais uma pergunta, uma brincadeira que eu fiz com você para motivar de que forma o pai pode estimular o filho a não ficar só em frente ao computador, né? E quanto mais, ou então ele pode, né? Ele pode também falar assim, olha, em vez da gente jogar o smartphone, né? A gente vai fazer o golaço no smartphone, a gente vai fazer um golaço aqui na sala, né? Não precisa se jogar com bola, mas eu acredito que no nosso tempo a gente jogava até com tampinha, jogava com a mão, né, tampinha. Então, tudo é válido, né? Eu acredito que é válido, sim. O máximo que pode acontecer é a mãe ficar brava com a mão suja do filho ou com a bagunça na sala. Com certeza. Tá com certo. certeza. Aí a gente vai ter que envolver a mãe também, num certo sentido, aí, né? Porque senão vai ter um problema. Tá certo. Nós conversamos aqui no Bandeirantes Acontece com o educador físico Márcio Aldecoa, que ao lado da pedagoga Sueli Aparecida, que é autora do projeto, discute a importância da expressão corporal e do movimento, bem como o trabalho docente para o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos. Márcio, obrigado pela entrevista, até a próxima. Obrigado, André. Estamos à disposição. Um abraço para você também, tudo de bom. Um abraço.